Se Deus concedeu a graça de que a gente conheça Ele, não foi para que a gente se esconda nesse mundão. Como diz a palavra, ninguém acende uma luz para colocar embaixo da mesa, pelo contrário, para colocar essa luz em evidência. Não para que nós possamos aparecer, mas como disse o profeta João Batista, em João 3, no capítulo 30, no versículo 30, é necessário que eu diminua e ele cresça. Mas nós que não somos a luz, somos portadores dela e precisamos nos comportar como tal. Vamos falar um pouquinho disso no vídeo de hoje? Eu sou o Juan Diego, essa é a Missão Guadalupe. Eu peço a Nossa Senhora que abra os caminhos do céu para que Deus possa falar com você nesse vídeo. Eu tenho aqui em minhas mãos mais um trechinho das Bem-aventuranças. E por mais que você já tenha ouvido esse texto 1 milhão de vezes, eu penso que Deus tem algo novo para nós no dia de hoje. Eu vou ler então o capítulo 5, no versículo 13 em diante, que é um versículo, como eu já disse, muito conhecido de nós. Acho que nós queremos buscar uma interpretação atual ou uma reflexão para o dia de hoje, para este tempo de hoje, em relação a essa palavra. Mateus capítulo 5, versículo 13 diz assim: Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, e nem se acende uma luz para colocar debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O recado aqui é muito claro e sabido por todos nós. Aqui Jesus começa a incentivar os discípulos de que eles serão o sinal do próprio Cristo nessa terra, enquanto ele estiver fisicamente invisível aos nossos olhos e pela presença do Espírito ainda habitar e mover tudo nessa terra, mas principalmente para os que não creem e também para os que creem, claro. Ele deixa claro que nós, os cristãos, nós seremos os responsáveis por dar sabor a essa vida e por iluminar essas trevas. A carta de São João, a primeira carta de São João diz que o mundo jaz do maligno. Então, este mundão está tomado pelas coisas das trevas. Por mais que foi Deus quem criou, por mais que Deus continue amparando e sustentando o universo na palma da sua mão, esse mundo está tomado por delírios e delitos também de Satanás, por coisas que são terríveis. E nós, os cristãos, não podemos, após um encontro pessoal com Deus, após um bom tempo de caminhada, após, aliás, até de ter sido luz algum dia e sal na vida de tanta gente, encontrar um caminho de acomodação. Como se agora, não, eu já fiz minha parte, tem muita gente para fazer agora, de repente dá para eu dar uma freada e tudo, enquanto a palavra fala exatamente o contrário, quando a gente está cada vez mais alerta, cada vez mais orando, dizendo que os fins dos tempos estão próximos, dizendo para a gente ficar atento aos sinais dos céus, e aliás, a todos os sinais dos fins dos tempos. Então, o que é exigido de um cristão hoje é um posicionamento. Nós publicamos ontem o vídeo do aborto, onde o Danilo comentava sobre essa questão, e é necessário que o cristão, para que ele possa ser sal da terra, para que ele possa ser luz do mundo e para que ele cumpra verdadeiramente a sua missão aqui, ele precisa se posicionar.
E aí ele vai se posicionar baseado em quê? No que ele pensa? Vai se posicionar baseado no que ele viveu de experiência? Vai se posicionar baseado no que ele acha legal, no que as pessoas vão pensar dele? Não. Um cristão se baseia naquilo que Cristo ensinou. Um cristão católico ainda tem a graça de poder, além das ferramentas deixadas, né, claras na Bíblia e diretamente por direcionamentos da palavra que saiu da boca do próprio Cristo, a igreja. O cristão católico tem a igreja, que é a palavra do próprio Deus através do Deus Espírito na infabilidade papal e em toda a unção que existe na história e na tradição, no magistério da igreja. Então, existe um posicionamento a ser tomado pelos cristãos nos dias de hoje. Eu faço esse vídeo para fazer, em específico, duas coisas. Primeiro, uma denúncia de que a maioria de nós cristãos hoje estamos frouxos. Nós não conseguimos nos posicionar. E quando eu digo posicionar, não é caçar briga em rede social, não. É quando uma pessoa vem falar com você no particular, você saber o que falar, você ter estudado sobre o assunto. Se não estudou, ir atrás e não se malear ou se relativizar conforme for vindo as pressões de professores de faculdade, de colegas, de amigos, de pessoas que você ama e que pensam diferente da fé católica, e aí você, para não chateá-las, você vai e esmorece. Não. Deus precisa, nesse fim dos tempos, de pessoas que saibam se posicionar. Se você não souber, busque conhecer. Porque Santo Agostinho vai dizer, né, que ninguém ama aquilo que não conhece. E sem amar a doutrina, sem amar a igreja, você vai ser engolido. Você não vai suportar um round nesse mundo aí que o pessoal vai começar a te acusar de por que você tem tantos filhos, por que você é contra o aborto, por que você é contra tantas outras coisas, não vou ficar especificando aqui. Então a denúncia que eu faço é católicos frouxos, né? Eles, né, e me incluo nessa turma aí várias vezes, porque a gente esmorece diante de algumas acusaçõezinhas e alguns detalhezinhos, enquanto a gente deveria permanecer firme com a igreja, porque a igreja, gente, tem a promessa de que as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Então a gente precisa, mas precisa mesmo. Se você não tem a condição de ser a luz desse mundo, como Jesus pediu, o que você precisa fazer? Se unir à luz. E a luz está hoje, a luz de Cristo está hoje sobre a tutela da igreja, sobre os direcionamentos dela. Então a denúncia que eu faço é isso. Muita gente afrouxa porque não conhece, porque não estuda, porque não busca conhecer. Quando eu digo estudar, gente, não é mergulhar em livros e saber o catecismo de cor, não. É pesquisar pelo menos um pouco, sabe? E outras pessoas afrouxam porque estão preocupadas com agradar um, agradar outro. Então essa é a denúncia que eu faço. João 8,32, lembra? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, por mais que doa, a verdade sempre vai libertar. E a liberdade é a essência do amor de Deus. Só é amado e só ama quem é livre. Então, a gente precisa dizer e defender a verdade. Sem agredir ninguém, sem fazer auê, sem ficar, de repente, aí, sendo não cristão em rede social, mas tendo o mínimo de postura em relação principalmente aos temas mais delicados. Disse que eu tinha duas mensagens principais para esse vídeo. A primeira é essa denúncia de que a gente não pode afrouxar, e a gente tem afrouxado. A gente, no geral, não tem conseguido suportar algumas ferroadas, e Jesus disse, né, que o servo não é maior que o Senhor, e o nosso Senhor morreu crucificado pela verdade de Cristo. Então a gente tem que conseguir pelo menos apanhar na rede social. Vi um monte de gente esses dias publicando alguma coisa sobre o aborto e choramingando que as pessoas vieram no particular falar e tal. Gente, aguenta a pressão aí. Se não aguentar nem isso,
Vai rezando e buscando, entendendo e conhecendo, e você vai vencer. E a segunda coisa que eu queria falar nesse vídeo é um anúncio. Eu denunciei, agora aqui eu quero anunciar de que Deus está sedento por pessoas que vistam a camisa nesse fim dos tempos. Gente, várias e várias comunidades nasceram nesses tempos de crise. Vários e vários carismas nasceram nesses tempos de crise. Na história da igreja, na história da Bíblia, desde o Antigo Testamento, desde o primeiro livro da Bíblia. Vários e vários ministérios, homens de Deus, famílias de Deus nasceram em tempos de crise, em tempos de apostasia, em tempos de ingratidão do povo a Deus, em tempos de sofrimento. Então Deus está sedento por alguém que diga sim. Eu faço um desafio para você de dizer sim à palavra de Deus, de dedicar um tempo à oração, dedicar um tempo ao estudo de um tema mais ácido, como esse do aborto, um tema mais difícil, como, de repente, a pena de morte, coisas que são temas pouco tratados, mas que para que você possa ir solidificando a sua fé, que tratando esses temas bem difíceis e conhecendo deles, você vai ficando firme, sabe? Então Deus tem sede de gente que aceite conhecê-lo e principalmente de gente que aceita sofrer por ele nesse fim dos tempos. Quando Jesus disse aos discípulos neste evangelho que eu acabei de ler, vós sois o sal da terra e a luz do mundo, ele sabia que nos colocando em evidência para sermos cristãos, a palavra cristão quer dizer um outro Cristo nessa terra, a gente iria apanhar muito. Mas ele sabia o que ele estava fazendo, porque ele prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida até o fim dos tempos. Então, o anúncio que eu tenho para dizer é isso: Deus tem sede de gente que quer dizer sim a Ele de verdade. Eu não sei como é que está o seu sim, se você já estuda, já conhece, se você já vive, se você já é firme nos propósitos, se você já é firme na caminhada com Deus. Se for, glória a Deus, reafirma outros que Ele está te pedindo e você está correndo dele, tá? Todos nós temos algum sim para renovar, para fortalecer, ou algum sim que a gente vai adiando. Então vai reafirmando e aceitando essas missões que Deus está dando para você, esses direcionamentos que Deus vai dando para você. Agora, se você é um cristão católico confuso, que muitas vezes é pego pela sua própria interpretação e colocado na parede, solidifica a sua fé. Porque no momento de sofrimento você não vai aguentar. Tá? Tô gorando aqui não, como diriam os antigos. É porque uma boa fé precisa estar revestida de uma boa doutrina, revestida de uma graça de Deus, de quem persevera, de quem conhece, de quem ama, de quem está com o Senhor. Então caminha com Deus. No final, no último versículo que eu li aqui, diz assim: assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Como que a nossa luz vai brilhar diante dos homens? Quando eles perceberem em nós um posicionamento forte. E aí vai ser exaltado o nosso nome? Não, vai ser exaltado o nome de Jesus. Porque eles vão perceber que por nossas forças nós não conseguíamos, mas que nós escolhemos aquele que nos dá toda a força, toda a coragem. E somos capazes de lutar até por coisas que ninguém mais acredita, ninguém mais luta. Família, natural, a vida desde a concepção e tantas outras coisas. Então, que você possa ser firme no propósito de conhecer e amar a Deus e crescer em sabedoria e graça, já que em estatura, né, talvez não dê mais, mas que a sua estatura também cresça diante de Deus. E diante de Deus, não diante dos homens. Que você possa estar preparado para ser esse sal da terra, essa luz do mundo que o Senhor nos convidou. Tá joia? Se você curtiu esse vídeo, deixa o like aqui, curte ele, se inscreve no canal, envia para alguma pessoa que você sabe que está meio apagada aí na missão, está meio borocochô, e fala, vamos embora, vamos para cima. Tem um povo esperando por você. E tem, gente, um povo esperando por você.
Existem pessoas que nunca serão evangelizadas por mim, nunca serão alcançadas por padre nem pregador nenhum. Existem pessoas que vão ser alcançadas pela sua conversa, pela sua conversão, pela sua graça de estar na presença de Deus. Tá joia? Deus abençoe. Fique com Deus. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós.